Gravando, ao vivo aqui, 19 horas em ponto, ó, cravado. Mais um dia, nossa sexta aula aqui do módulo 1 do nosso curso de formação de lideranças comunitárias. O pessoal estava tirando algumas dúvidas aqui sobre a entrega de certificado, né? Então, reforçando aqui, muito importante a confirmação e o número de pessoas para a nossa organização, né? Mas se você não puder ir, puder indicar alguém para receber por vocês, só precisam dizer quem é essa pessoa e colocar essa indicação certinho aí no, naquela lista que eu passei, tá bom? E quem não puder, aí depois a gente vai combinar, vocês vão poder retirar aí o certificado, a gente combina, mas vamos aí ver se vocês conseguem fazer esse esforço ou de ir ou de enviar alguém, beleza? E vamos lá, pessoal, a gente tem muita coisa para falar hoje, e hoje um assunto é um dos mais complexos que temos, né? Nós tratamos de muitos assuntos complexos, né, como líderes comunitários, e esse é um deles, que é a questão da segurança. Então, eu vou dividir aqui a fala em duas partes, a questão da segurança relacionada a pessoas, né, e aos espaços, tá? Então, vou separar um pouquinho aqui a fala, e depois eu gostaria de ouvir vocês. Começando sobre as pessoas, né? Pessoas, alguma pessoa, quando tá, a gente tem aquele movimento suspeito, alguma situação realmente que tem a ver com a segurança, ou nesse caso a insegurança, aí a gente não tem que ser líderes comunitários achando que a gente é Batman e Mulher Maravilha, não, pessoal. A gente tem que acionar a polícia, né? 190, vocês sabem bem aí qual é o número da polícia, é ligar imediatamente, não querer bancar uma de herói e se meter em situações aí que vocês possam ter risco, né, de serem feridos ou até, Deus me livre, algo mais grave. Então, sempre acionar aí os órgãos competentes, né, nesse caso, o 190 da polícia. E tem algumas iniciativas interessantes para complementar essa parte da segurança, porque esse da polícia 190 é o mais simples, né? O direto é a emergência e ligar. Se tiver alguma ocorrência, passou por algo, ligar direto, beleza? Mas a gente tem outras situações aqui para abordar também. Começando pelos meios tecnológicos, não sei se vocês já ouviram falar do projeto chamado Rede de Vizinhos Protegidos. Alguém já ouviu falar? Pessoal aí do DF? Eu ainda não tinha ouvido falar, não. Ninguém? Já, Já o Carlos Roberto já ouviu? Bom, só por curiosidade, quem já ouviu pode sinalizar, pode mandar no chat aí, conheço, não conheço, só para a gente ver, né? Mas o conceito da rede de vizinhos protegidos é bem simples. Ela começou, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? Mas trouxeram aqui para o Brasil e em Brasília começou no plano piloto. Parece que na Asa Norte, aí expandiu para a Asa Sul e tem alguns outros lugares também. Projeto da própria polícia, onde ela tem um grupo, né, de WhatsApp onde inicialmente tinham participantes síndicos, zeladores, líderes comunitários, depois eles expandiram para que os moradores possam participar. Então, a ideia de um conceito de ser um grupo para alertas em relação à segurança, né? Eles veem algum movimento suspeito ou qualquer situação, ou até mesmo presenciam alguma coisa, né, em relação à insegurança, vocês podem adicionar ali, enviar foto, até localização. A gente escutou relatos muito positivos da polícia, até de que ajudou muito na investigação e de chegar mais rápido até que o próprio 90, né? Às vezes eles estavam ali, tinha alguém olhando, opa, recebeu a localização em tempo real, eles conseguiram evitar crimes, né? O projeto, no momento, ele está em fase, ele está um pouco suspenso, porque está em fase de estudo, né? Porque nada é perfeito, tem alguns problemas, entre eles a comunicação. As pessoas começam a dialogar aí sobre outros assuntos, tem algumas polêmicas que colocam ali. Então, imagina, a polícia tem que ficar administrando o grupo de WhatsApp. Então, as lideranças ajudam muito nisso, né? Mas, além desse desgaste, perceberam que estavam tendo infiltrados, criminosos infiltrados entrando no grupo. Então, eles estão restringindo um pouco mais para poder ter a certeza que as pessoas que estão no grupo são daquela comunidade, né? Então, eles estão nessa fase de estruturar o grupo. Os grupos existem, mas eles estão aí estudando. E em breve vai habilitar de novo. Mas ele é muito aqui, estava muito no plano piloto, mas eu fiquei sabendo que começou a expandir. Então, para quem não é do plano piloto,
fica a dica de encontrar aí o batalhão de polícia mais próximo de vocês, falar sobre esse projeto, provavelmente já estão sabendo, e tentar melhorar essa comunicação, quem sabe criar esse grupo, né, para poder contribuir com as investigações da polícia, tá bom? Agora eu vou falar de outras medidas também que, independente se tiver com a polícia ou não, vale a pena ter um grupo para esse fim, tá, pessoal? Unir com a rua vizinha, a quadra vizinha, a redondeza por ali, tentar ser bem objetivo. Esse grupo é para questão de segurança, ele tem que estar ali funcionando para isso, para que realmente seja efetivo. E exige os cuidados de um administrador de grupo, como a gente já falou na parte de comunicação, é aquela questão dos grupos de WhatsApp, por exemplo, que tem suas dificuldades, né? Então, mas é isso. Agora, as outras situações também para a gente, para ajudar a questão da segurança. Câmeras. Câmeras são sempre muito bem-vindas, né? Então, é importante fazer um mapeamento. Aí depende dos lugares onde vocês moram. Lugares com blocos já tem, né, as câmeras ali do próprio bloco, mas tem alguns lugares tem pontos que não tem câmeras, então tem que ter algum apoio entre as casas ou em lugares estratégicos, lojas, de repente, se tiverem, para poder colocar as câmeras. E assim, também tem a questão dos vandalismos, né? Se a gente coloca câmera em área pública, ela pode ser roubada, vandalizada, né? Então, tem algumas dificuldades. Tem a questão do tempo também, né? Chuva, sol. Então, tem que ver tudo isso, tipo de câmera. Mas é uma medida muito boa. Inclusive, eu acho que o Brasil, no mundo eu não posso falar porque eu não conheço muito sobre outros lugares, mas no Brasil a gente usa muito pouco, né? A questão da câmera e de fiscalizar através da câmera. Eu acho que isso ajudaria muito, né? Alguns países como o Japão, por exemplo, eu sei que tem um sistema de câmeras absurdo, assim, câmeras em altíssima qualidade. Você jogar um papel de balinha, vai chegar a multa, identifica a sua cara, chega no endereço, você não é do país, vai chegar na embaixada, vão te achar. E para situações de crime, né, inibe muito vandalismo e coisas desse tipo, né, como simplesmente jogar um qualquer lixo, né, na rua. E imagina delitos, né? Assaltos e outros crimes também. Eu acho que a gente ainda usa muito pouco, né? Deveria utilizar mais. Mas a gente muitas vezes seca gelo e consegue só cuidar do nosso quadradinho, do nosso pequeno espaço. Então, mapeamento, ver a questão de câmeras e pontos estratégicos aí vai ser muito bom. Tem alguns lugares que tem rádios comunicadores, né? O WhatsApp sempre é muito bom, mas às vezes pode estar com problema de internet, alguma urgência, tem alguns radinhos também sintonizados, mas eles exigem também a manutenção, né? De estar na mesma frequência, se está com a bateria carregada, né? Então, para alguns lugares foram bem úteis, né? Ter esse radinho aí, comunicador. Tem alguns lugares que tem os apitos, né? Não é um rádio, mas tem o apito, vocês já viram? Pessoal alerta com, ou seja, uma segurança privada, uma ronda, ou os moradores têm um apito com o combinado de só usar aquele apito em caso de movimento suspeito ou algum risco. Porque senão, imagina, vira brincadeira, uma criança pega, ou alguém está vendo um jogo de futebol, começa a apitar, aí não dá certo. Então tem que ter um treinamento, orientação das pessoas só utilizarem aquele apito se aquele apito tá tocando, gente, é séria coisa, todo mundo vai na janela, apita também, então tem situações de ajudar a espantar algum bandido, algum criminoso, ou quem estava rondando por ali, né? Alguém viu, botou já no grupo, saíram apitando, então é uma medida muito interessante. E no caso da vigia, né, nessas rondas que passam às vezes na moto, você já virou, tá em carro, eles apitam de tempos em tempos para dizer que tá tudo bem, aí é diferente, né? Por isso que tem que ter o combinado. Esse apito deles é que tá tudo bem, tô por aqui, tá tudo bem. E o outro apito, que quando não tem esse tipo de situação, é o apito das pessoas avisando que está em perigo. Então você tem que ter um combinado para não dar problema aí nessa comunicação, né? Alguns lugares tem até botão de alerta, botão do pânico, né? Botão de alerta. Isso vai muito para condomínios, quando tem uma guarita, né? Fica ali embaixo, o porteiro aí, último caso, consegue disparar aquilo, né? Existe essa tecnologia também. E segurança privada, né? Como eu falei, tem muitas rondas pagas, né? Tem pessoas que fazem esse trabalho, mas a minha orientação é tomarem bastante cuidado, como qualquer prestador de serviço, mas nesse da segurança também, né, pessoal? Empresas sérias, profissionais sérios, porque são pessoas que vão estar ali por dentro de toda a rotina de vocês, os horários estão chegando, os horários está todo mundo dormindo, então cuidado quem vocês colocam para estar zelando aí, né?
Então, é uma coisa a se pensar, como qualquer profissional, a gente tem que ter, checar bem. Imaginem vocês a questão da segurança também, beleza? Eu vou abrir uma rodada de falas aqui agora. Gostaria de ouvir por aí, nos bairros, quadras, ruas de vocês, como é que está a questão da segurança e se tem algumas dessas medidas que eu falei ou outras que eu não falei aqui que vocês possam estar somando de dicas para todo mundo aqui. Rodada aberta, quem gostaria, só levanta a mão, vamos lá. Ou dúvidas também. Francinaldo já levantou? E Francinaldo, fica à vontade. Boa noite, Ian. Boa noite a todos. Aqui na minha quadra tem um grupo de WhatsApp, iniciativa dos moradores mesmo, né? E uma dúvida que eu tinha era o seguinte: se você, Jean, tem conhecimento, já que a gente está já que o aplicativo tá na moda, né? Se você conhece alguma iniciativa que utiliza algum tipo de aplicativo para esse tipo, essa necessidade. Olha só, Francinaldo, não conheço nenhum aplicativo. Eu sei que o Telegram, parece que o Telegram tem algum botão de alarme, se eu não me engano, desses aí, viu? Mas É, ele é pois, bem parecido com o WhatsApp, esse Telegram, né? Acho que as pessoas podem enviar mensagens ou restringir o grupo que não, fica mais de encaminhar. Mas se eu não me engano, ele tem o botão de alarme. Mas outro aplicativo ou algo bem específico, não conheço, mas seria muito bom, né, Francinaldo? seria. E aqui onde eu moro, na QNL, antes a ronda era feita, né, por um motoqueiro, uma pessoa ali e tal, só que de forma informal, né? Não tinha uma empresa, um contrato com uma empresa, nada. Era informal ali os moradores com esse motoqueiro e a gente pagava uma mensalidade. Só que isso aos poucos está sendo substituído apenas pelo grupo do WhatsApp mesmo. Uhum. Legal, Francinaldo. Quanto vocês pagavam, por curiosidade, por casa? Era mensal, a última mensalidade a gente pagou, isso há 4, 5 anos atrás, era R$ 25. Ah, é bem pouquinho, né? É, Mas como 25. são muitas casas, aí dá Dá uma quantia considerável, uma né? quantia considerável, é verdade. Beleza, Francinaldo. Obrigado. Quem levantou a mão aqui foi o Ralf. Oi, Ralf. Boa noite. Boa noite, galera, tudo bem? Estamos chegando Tudo ao jóia? isso, né? Pois é, eu já vi assim algumas quadras também do Guará, né? Que tem vizinhança protegida. Eu não sei como é que funciona muito bem. Eu achava que era até particular, os próprios moradores se reuniam e pagavam uma empresa particular para fazer a, a vigilância, né? Da rua dos moradores ali. E todos tinham a placa, né? E aí eu pensava que era nesse sentido, mas estou achando que já existe projetos aí com relação à demanda desse serviço também. No meu conhecimento também, a Conseg, né, são os administradores do grupo, são dois policiais, um militar e outro civil, né, que faz o grupo do WhatsApp e o comércio protegido, né? É uma ação que eles fazem que é de imediato. Além do 190, existe um número particular que eles atendem e o grupo, né? A demanda do grupo. Quando tem alguma situação de alerta, comunica lá rapidamente, eles dão um jeito de agilizar a situação. E eu acho interessante esses métodos, porque inibe muito a criminalidade e deixa as pessoas mais unidas, né? Lógico que lá no grupo não vai ter questões assim de bom dia, boa tarde, é somente questão de segurança pública. Então, assim, eles tomam muito cuidado com relação às restrições e a participação de todos com relação à seriedade do critério de segurança, né? Beleza, Ralf. Obrigado, valeu. Show de bola que você compartilhou. Só respondendo alguns pontos. Realmente os grupos, qualquer grupo, ele exige essa manutenção, essa mediação dos administradores do grupo, e é por isso justamente que esses projetos aí encabeçados pela polícia estão sendo revistos, né?
para poder organizar bem essa logística aí, né? Pessoal, botem por gentileza no silencioso, que tá dando interferência, tá, pessoal? O áudio de vocês. Obrigado. E a gente tá dando umas interferênciazinhas. Por gentileza, vamos botar no mudo. Obrigado. E aí, Ralf, essa vizinhança protegida, como eu falei, é mais um conceito mesmo, né? Essas placas que você vê é outra forma de inibir, bem lembrado. É outra placa que esse projeto ele coloca, né? Mostra, opa, área monitorada, com câmeras, rede de vizinhos protegidos. Então, é uma forma de, opa, tem gente aqui de olho, né? Então, essas placas são muito bem-vindas nesse sentido. E elas são pagas realmente de forma privada por onde quem coloca, seja o condomínio, seja a associação de moradores ou o comércio, eles que pagam. Isso não é público mesmo, né? Não é nem da polícia, mesmo que o projeto tenha sido criado, mas quem coloca essas placas são totalmente de forma independente, se elas são colocadas, né? E bem lembrado dos consegues, o Ralf lembrou bem, os consegues, outro apoio, como a gente tinha falado em outro momento, né? Conseguem o Conselho Comunitário de Segurança. Então, o apoio dos conselhos. Os conselhos têm um apoio consultivo e de contatos, né? E neste caso de segurança, é o Conselho de Segurança. Então, é importante vocês estarem em contato com os consegues aí da região administrativa de vocês, né? Tá por dentro das reuniões, pedindo apoio aí para o pessoal. Todo apoio é muito bem-vindo. Lembra naquela aula de ouvidoria que a gente tratou? Em várias instâncias, pedir vários apoios, da de segurança também, vou ter essa relação e estar por dentro aí dos grupos, tá bom? É isso aí. Alguém mais? A Jeruslene levantou a mão. Oi, Jeruslene. Pode falar, por favor. Oi, tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Então, Jean, aqui na minha comunidade são 9 microáreas. Todas as 9 microáreas existe o grupo de WhatsApp. E através desses grupos de WhatsApp com os próprios moradores é que vai, tipo que, fiscalizando tudo. Então, por exemplo, se aparece uma pessoa diferente na comunidade, se eles vê algo suspeito, um carro que todo mundo aqui se conhece. Então, eu me lembro que há uns meses atrás tinha um carro e realmente era um bandido mesmo. Ele estava parado, eu esqueci o carro que era. E ele estava falando umas besteiras com a mãe que estava na parada com a criança. Foi rapidinho, essa mãe que também está no grupo, colocou no grupo, e aí tem o posto da Polícia Federal, na Rodoviária Federal, aqui também, no meio da comunidade. Então, assim, é muito rápido aqui. Sempre que tem uma pessoa desconhecida que está andando, que a gente percebe que não quer nada ali, só andando mesmo para ver a chácara, ver como é que entra, aí todo mundo já coloca no grupo. E um coloca, outro coloca, aí é rapidinho, chega no posto policial, e a Polícia Rodoviária aqui, elas ajudam muito nessa questão. Eles não ficam parados lá, não. Se a gente precisar e chamar eles, faz uma ronda, eles vêm. Então, eles ajudam muito. E a questão do grupo aqui, eu observo que ajuda bastante. Tanto é que a nossa comunidade aqui, assim, eu tenho muito tempo, eu nem vi falar de roubo, assim, de coisas assim que, não sei, realmente não estou sabendo. Porque os grupos aqui são muito ativos, e o pessoal fala mesmo. Coloca, aí um vai passando para o outro, e aí rapidinho resolve a situação. Boa, Jeruslene. Obrigado por compartilhar. E lembrei de outra ação aqui também, pessoal, que vocês podem solicitar para a polícia, são palestras com dicas de segurança. Eles realizam, né? Então, conseguindo na agenda, tem gente que dá dicas de segurança. E no módulo 2 aqui do curso, já está na previsão, eu comentei para vocês, uma das aulas são palestras com órgãos públicos, a gente vai ter com um policial aqui, né, falando, dando dicas interessantes também. E mas vocês podem fazer isso de forma independente, para terem algum contato aí, levar sempre é muito bem-vindo, tá? Beleza? Teve gente que mandou mensagem no chat aqui. Foi o Nilson falando, Bonasa Norte, polícia está sempre por aí, fazendo rondas, verdade. Oi, Francinaldo, pode falar de. Você levantou a mão? Fica à vontade. Então, porque eu não sei aqui fora, não sei os colegas aí de outros estados, mas acredito que seja bem parecido. Eu lembrei aqui que no DF aqui é muito forte também a população buscar o auxílio da imprensa, né? Para cobrar um melhor patrulhamento, uma iluminação que esteja interferindo
na questão da segurança. Então, aqui, esses telejornais aqui das TVs abertas, né, tem uma atuação aqui em Brasília grande, né? Acho um mecanismo interessante também. Bem lembrado, Francinaldo, isso a gente falou bastante também na aula de ouvidoria, né? Que a gente tem a questão de pedir esse reforço também para as demandas, né? Ver que tem muita situação que eles conseguem ajudar, né? E bem lembrado aí em relação à segurança. Muito bem. Isso aí, pessoal. Agora eu falei muito sobre a questão das pessoas, né? Nessa situação direta em relação à segurança. Quem quiser mais falar, pode levantar a mão que eu vou abrir novamente já já, mas vou emendar no outro assunto agora relacionado aos espaços, tá? Então é uma coisa que eu faço as minhas rondas aqui na quadra, né? Procuro andar todos os dias e a gente anda, vê como é que estão as coisas, né? Então, tem muitos espaços que oferecem riscos para a comunidade. Por exemplo, parquinho. Parquinho a gente tem que estar de olho o tempo todo, né? Se os brinquedos estão tudo certo com os brinquedos, tem alguma coisa ali, algum parafuso solto, né? Como é que tá a madeira, tá precisando invernizar, enfim, tem muitas questões relacionadas ao parquinho, né? Um balanço, por exemplo. Então, a gente está o tempo todo de olho e os usuários do parquinho, neste caso, nos ajudam. A gente tem a comissão dos parquinhos, né? As mães, pais, avós, tios, famílias, que são os primeiros que vêm. A gente está de olho sempre, mas muitas vezes eu recebi primeiramente da pessoa, dizendo, olha, o balanço está frouxo aqui, envia a foto, a gente já de cara isola. É o mínimo que a gente pode fazer, pessoal. Se vocês não tiverem como cuidar da manutenção, até o poder público resolver aquela questão, o mínimo que a gente pode fazer é isolar aquela área, mostrar, olha, não use, gente, cuidado, risco, aquele brinquedo tem risco. Fita zebrada, bota um aviso ali, a forma que for, tá bom? Então é o mínimo. Então já fica de recomendação. Estou dando esse exemplo do parquinho, mas a gente vai estender ele para todos os outros espaços, né? Por exemplo, aí onde vocês moram. Depois eu quero ouvir de vocês, tá, pessoal? Podem ir se inscrevendo aí também para a gente ver como é que tá. As PECs, quem não conhece PEC, é o ponto de encontro comunitário, aqueles aparelhos, geralmente amarelos e verdes, que tem aparelhos para atividade física. A maioria do público que usa são idosos, né? Apesar de ter todas as faixas etárias, mas ele é mais usado pelos idosos, então tem aquele ponto, é um ponto que a gente vê que com a falta de manutenção, alguns acidentes já aconteceram, né? Precisa de ter uma manutenção mínima que seja, né? Ali, então pode algum idoso se machucar ou qualquer pessoa, né? Uma falta de manutenção. Praças também, a gente vê banquinho de concreto desmoronando as pessoas, muito morador que já se feriu feio, assim, cortou, teve que ir no hospital, tomou ponto, né? Então a gente tem que estar de olho nisso, detectar tem algum problema, essa nossa vistoria, né? Nós somos os olhos aí, somos os primeiros que estamos vendo essas situações. Então, o mínimo é isolar, chamar o poder público e no caso das associações de moradores, a gente cansou de esperar, sendo bem sincero, muitas das vezes a gente já se programa, a gente já toma frente. Em algumas situações, essas menores, de pequeno custo, assim, a gente já resolve para evitar. E a prevenção sempre é muito melhor, né? Voltando ao parquinho, a gente cuidar da prevenção, da manutenção, vai evitar que quebre, consequentemente que alguém se machuque. Por causa disso, se machucar, a criança se machuca brincando e tal, acontece, acidentes acontecem, mas devido ao aparelho, ao equipamento, a gente consegue evitar com um trabalho preventivo, certo? E aí a gente vai expandindo, eu não sei como é os lugares de vocês, mas quadra de esportes, né? Temos vários lugares aí que podem estar precisando de manutenção, arame que está solto, então a gente tem que estar de olho nisso, certo? Tem outras áreas também, como áreas verdes. Às vezes, em época de chuva, coberto por folhas, a gente tem risco de escorpião, por exemplo. Então, tem que estar de olho dessas áreas verdes também. Pessoas que quebraram um vidro ali, ninguém tá meio camuflado, a pessoa pode se ferir, algum animal pode se ferir, alguém passando descalço pode se ferir, cortar o pé, né? Então tem que estar de olho nisso também. Então é um papel nosso aí ser fiscais, né? Os olheiros dessas questões. E aí outras questões também, cabos, fios, situações que podem dar choque, por exemplo, a gente está o tempo todo de olho, né? E alertando aí, viu? Claro, esses aí é bom a gente não cuidar, faz a foto, né? Um risco de choque, por exemplo, vocês acionarem a SEB diretamente, né? E avisar a comunidade que está acontecendo aquilo. Temos outras situações, calçadas, né? Estão muitas danificadas as calçadas por aí.
Então, algumas delas causam acidentes, né? Ciclistas, idosos, cadeirantes, pessoas que passam com carrinho de bebê, até compras, né? Então, as calçadas são um perigo, tem que tomar muito cuidado. Nesse ponto, a gente pode ajudar com alerta, né? Solicitar reforma de calçada, mas a gente sabe que depende do Nova Cap ou até mesmo de emendas parlamentares aqui no DF estão sendo feitas dessa forma. Então, é demorado, é burocrático. E a gente consegue fazer, aliviar alguns pequenos pontos que estão tão detonados que a gente faz pelo menos um ajuste em um pontinho ou outro, né? Para minimamente reduzir os impactos, vamos dizer assim. E buracos também, buracos, né? Buraco em pista, ele vai só aumentando. O buraco ele começa pequenininho e ele vai virando uma cratera, né? Vocês sabem aí que isso depende do Detran, né? Tem que acionar, né? Quem cuida das pistas ali, tá? Pode até pedir para a Novacap, mas eles vão direcionar para o Detran. Mas existe uma solução barata e que a gente pode fazer, que é o asfalto pronto. Não sei se vocês já viram, mas em lojas de construção vendem um asfalto pronto. Vem num saquinho bem baratinho. Então a gente tem a nossa operação tapa-buraco aqui. Não é com cimento, não é de forma de reformar a calçada, não, tá, pessoal? Não vai durar nada, já já vai rachar. Tem que ser um asfalto pronto mesmo. Ele é pretinho, né? Ele é usado ali em muitas situações. Vocês já devem ter visto algum remendo ali mais forte, como ele fica. É possível comprar isso e é um alívio. A gente tem feito isso aqui, estamos de olho. Começou a buraquinho, a gente já compra. Ele é bem baratinho, a gente já resolve a situação para não causar problemas sérios, como já causaram por aqui também. E mais uma coisa adicional aqui, eu vou compartilhar a tela também, mas uma coisa muito importante em relação à segurança, tanto para evitar os vandalismos e para evitar as situações de risco, é a gente ocupar os espaços, pessoal. Os lugares ocupados reduz, espanta a criminalidade, espanta mesmo. Então a gente precisa ocupar os espaços, deixar ele cuidado, o pessoal saber ali que tem gente naquela comunidade, tem gente de olho, tá, não tá largado, né? E aí eu vou compartilhar com vocês uma, uma tela aqui agora, mas eu gostaria de saber primeiramente quem já ouviu falar na teoria da janela quebrada por aqui. Alguém já escutou? Eu já escutei, já. Já escutou, né? Sim. Bacana. Eu vou compartilhar o resumo da teoria aqui. Só um minutinho que está abrindo aqui, tá? Ficou lento o meu, rapidinho. Vocês estão vendo minha tela ou ainda não? Ainda Não? não. Ainda não. Uai, calma aí. Vou fechar e abrir de novo aqui, pessoal. Rapidinho. Enquanto eu vou procurando, por gentileza, podem escrever no chat aí como é que está a questão da segurança de vocês, os espaços, como é que eles estão. Depois eu vou abrir rodada de falas também. Tá bom? Mas, ó, aqui agora vai dar certo. Me avisem, por gentileza. Estão na tela agora? Agora sim. Agora sim. Beleza, obrigado. Vou passar aqui para teoria da janela quebrada, como eu falei. Olha aqui, o resumo. A teoria da janela quebrada desenvolve... Pessoal, vamos botar no silencioso aí, por favor. Dá interferência no som, gente. Por gentileza. Obrigado. A teoria da janela quebrada, desenvolvida pelos pesquisadores James e George nos anos 1980, afirma que pequenos sinais de desordem em um ambiente, como uma janela quebrada, lixo acumulado, pichações, iluminação precária ou falta de cuidado, geram a sensação de abandono, descuido e insegurança. Segundo a teoria, quando esses sinais não são corrigidos rapidamente, a comunidade passa a entender que ninguém cuida do lugar. Isso aumenta a probabilidade de ocorrerem novas desordens, pequenos delitos e, posteriormente, crimes mais graves. Em outras palavras, se uma janela quebrada não é consertada, outras janelas serão quebradas também. A lógica é que a falta de manutenção e cuidado cria permissividade, enfraquece o senso de pertencimento e reduz a responsabilidade coletiva entre o espaço público.
Por outro lado, quando a comunidade cuida do seu território, conserta o que está danificado, mantém os espaços limpos e organizados, cria uso positivo das áreas comuns, isso inibe comportamentos negativos, fortalece a convivência, melhora a segurança e aumenta a percepção de bem-estar. Eu vou compartilhar depois esse resuminho aqui com vocês, né? Mas é muito isso, é pura realidade isso aqui. Por exemplo, as pichações, sabe aqueles totens que identificam as quadras, né? Aquele totem cinza que tem um númerozinho? Aquele totem cinza, ele é campeão de pichação, né? A gente já tem até uma tinta daquela cor, a tinta cinza, na mesma paleta. Quando alguém picha, a gente já vai imediatamente e já pinta de novo. De tanto fazer isso, tem reduzido bastante, né? Bastante mesmo. Então, o próprio pichador ele vai cansar, ele vai, opa, aqui tá, não tá, minha pichação não tá dando certo. Então, é secar gelo muitas vezes, sim, mas a gente está fazendo essa parte e tem dado certo, né? Então, ocupar os espaços é uma situação muito importante, a gente promover as atividades e nos locais mesmo, né? Então, as pessoas às vezes estão com essa sensação de insegurança e não vão nunca. Então, é isso mesmo que o pessoal quer, né? Quer vandalizar, quer ocupar, se a gente não ocupa. Então, é importante cuidar. Alguns outros pontos para se levar em consideração, que eu não falei, que impactam diretamente a segurança, é a iluminação pública, né? Lugares escuros são mais perigosos. Questão das árvores pode causar risco, né? Um galho pode cair na cabeça de alguém, num carro, pode cair uma árvore por ali, então a gente tem que estar de olho. Vocês verem alguma situação que tem algum risco, né? Acionar aí a nova CAP para poder chegar o antes possível. Bom, mas agora eu queria abrir aqui o microfone para vocês. Quero ver como estão nas regiões de vocês em relação a essa parte dos espaços, né? Tá com manutenção em dia, não tá? Tá com perigo? Como é que tá aí? Vamos ouvir vocês. Rodada aberta. Ninguém, tá tudo bem aí? Ó, Francinaldo, oi, Francinaldo. Se ninguém levantar a mão, é que tá tudo bem, ô, coisa boa. Oi, Francinaldo, pode falar. É, aqui na quadra onde eu moro, o que está acontecendo? Onde é mesmo, Francinaldo? Falem, por favor, o É local. Taguatinga Norte, perto do Obrigado, Detran. obrigado. Detran é uma ótima referência. O que a gente tem visto? Os lugares, aos poucos, têm sido ocupados, agora com uma certa morosidade. Então, um ponto de encontro comunitário, fizeram a base, isso já faz mais de 3 meses, e só a base, nada dos equipamentos, nada de alguém justificar. Fizeram uma ciclovia aqui, porque a gente tem duas rodovias separando aqui duas quadras, que é muito perigosa, tem muito acidente. Essa ciclovia vai ajudar bastante, porque ela passa ali entre as árvores, né? Aquelas árvores aqueles canteiros de árvores que dividem essas duas pistas. Só que fizeram isso também há já uns 2 meses, inclusive, né, compartilhando aqui também, tem um grupo aqui na quadra no Instagram, onde geralmente é usado para divulgar ações, divulgar produtos, coisas comunitárias, mas também serve às vezes para segurança, né, ou para cobrança. Tanto que hoje saiu uma edição sobre uma postagem sobre essa ou esse percurso, né, que apenas arrastar a terra lá, que foram cobrar o administrador e ele garantiu que não vai ser derrubado nenhuma árvore, né? Então, cobrou-se porque a demora, cobrou-se um projeto, a apresentação do projeto, porque foi feito assim ao supetão, sem comunicar, sem chamar ninguém, nenhuma audiência, nada do tipo. E também a comunidade se manifestou com relação às árvores, né? Que não tem nenhum impacto ambiental. Obrigado, Francinaldo. Muito bom. E essa questão das árvores, né? Até alguns lugares, cada lugar tem seus problemas, né? Queda de galho, a árvore foi plantada num lugar indevido que destrói calçada, ou até mesmo o jamelão é incrível, dependendo do local que ele está, causa um grande risco, ele cai na calçada, vira um sabão ali na época de chuva, muita gente já se acidentou, então tem algumas questões aí, né, a tomar cuidado, né? Agora abriu aqui, quem levantou a mão foi a Carla. Oi, Carla. Oi, Jean. Oi, pessoal, boa noite. Eu não vou conseguir abrir o vídeo, mas eu estou ligada aqui na reunião. Eu moro na Candangolândia e aqui está acontecendo um movimento de ocupação muito legal.
que é uma praça que chama Praça da Bíblia, que ela foi reformada, entregue ano passado, e eles estão trazendo toda quinta-feira, eu já fui uma vez, uma feira muito legal, Feira das Estrelas. Então vende de tempero, a queijo, a roupa, e está movimentando aqui toda quinta-noite. O pessoal quer ir tomar uma cervejinha, entendeu? Quer tomar um refresco, comer um sanduíche. Então, assim, está sendo muito legal. Começa às 7, vai até às 22 horas. E outro movimento que eles trouxeram também para essa praça, de vez em quando, é moda de viola, vem os violeiros, toca. Trouxe também para cá aquele cinema itinerante, foi bem legal. E outro evento, roda de capoeira. Então eu lembrei, Jean, porque você falou da ocupação desses espaços. E você percebe que depois desses eventos, o número de pichação e de depredação baixou bastante. Bastante, impressionante. Era só para relatar isso aí. Muito bom, Carla. Você viu na prática aí o que essa teoria diz, né? Sim, impressionante. Você falou, veio esse gatilho aqui, eu lembrei desses exemplos. Muito legal, inclusive, aí a navigativa aí, hein? Que show! Muito feliz aí que Muito tá legal, vale a com... pena. Na próxima quinta eu vou lá. Olha aí, galera. Algum dia eu vou marcar o encontrando da turma aí com nesse lugar aí, hein? Da nossa É amiga muito Carla. legal. Feirinha Boa, da Carla. Campesolândia, toda quinta-feira. Feirinha da Cananga, show de bola. Obrigado, mas é isso mesmo, gente. Isso aí é a pura verdade, né? A gente ocupar espanta mesmo. O bandido ele quer facilidade, né? O vândalo ele quer um lugar que não tem ninguém mesmo ali para ele fazer as besteiras dele ali. Ou até vira ponto de droga muitas vezes, né? Então, se a gente não ocupa a praça vai virar ponto de droga, vai virar coisa ruim, né? Então, a gente tem que ocupar os espaços, né? Nosso parquinho na época que ele estava detonado. O pessoal ficava ali usando droga ali no banquinho escondido, né? Depois que o parquinho revitalizou, demos outra vida, espantou, acabou. O lugar mudou totalmente, totalmente, totalmente. Então, e essa teoria ela é a pura realidade, né? Outra pessoa levantou a mão aqui e abaixou. Não vi quem foi. Mas vou ler por enquanto, para ficar à vontade para levantar a mão aqui, tá, pessoal? Para falar, ó, o Ademir ele falou aqui no setor sul do Gama, as PECs estão carecendo de manutenção e a comunidade fez nascer aqui vários locais de descarte irregular de lixo. Mas é complicado isso, hein? Ele vai estar só aumentando, né? Infelizmente, muito entulho jogado aí de forma incorreta. Francinaldo disse aqui na QNL também está ganhando força a Feira da Lua e um evento de moto semanalmente. Bacana, é isso, gente, ocupar os espaços com atividades, né? E tá ali, descer, estimular as pessoas, né? Claro que está um lugar escuro, abandonado, você tem que tomar cuidado também, não vai ocupar um lugar, mas a gente vai arrumando o lugar e ocupando e criando atividades, né? Aulas ao ar livre, enfim, a criatividade vai variar muito e também cada lugar é de um jeito, né? Às vezes você tem um local que tem aula de capoeira já, ou uma possibilidade de criar, como alguém citou aqui. Muito legal, coloquem isso, unam com as pessoas, estimulem isso, né? Essas ações comunitárias. Faz toda a diferença. Alguém mais gostaria de compartilhar? Ó, o Nilson falou: visitei Nova York há alguns anos e eles tinham muito orgulho da melhoria de segurança vinda da aplicação desta teoria, justamente, da teoria da janela quebrada. Legal, Nilson. Muito bacana. Alguém mais, pessoal? Compartilha aí como estão. Sempre bom quando vocês participam, falando dos espaços. Dúvidas ou compartilhem como estão esses espaços nas áreas de vocês. Enquanto vocês não colocam, eu vou lembrando de outras coisas para a gente prestar atenção. Lugares que têm becos, lugares que têm passarelas subterrâneas, paradas de ônibus, né? São lugares perigosos também para tomar cuidado. Então, são pontos aí para tomar muita atenção, né? Também estão nos mapas aí de relatos, né? De situações que afetam a nossa segurança. Ó, o Francinaldo diz, arte e esporte são as melhores ações de ocupação de espaço. Com certeza, Francinaldo. Encher de aula, pessoal, encher de aula, os eventos, se vocês puderem, estimular as reuniões. Tá na praça ali, tem um espaço para o pessoal jogar
xadrez, dominó, jogar carta, chama ali, promover, acho que é um trabalho nosso tentar ajudar, promover essas ações ou tentar simplesmente conectar as pessoas, né? Às vezes não é nem inventar a roda, mas de repente vocês verem que já estão acontecendo algumas atividades, vocês podem ocupar. Tem alguns pontos que tem pet, né? Muita gente com pet hoje em dia. Tem lugares que fazem confraternizações com os pets. Então, tem que encontrar aí. Cada região é de um jeito, tem seus potenciais aí, né? Em cada região. Nilson diz, as pessoas são as principais responsáveis pela limpeza do espaço. Exato. Quando elas cuidam, elas querem um lugar limpo, elas ajudam também a limpar e a zelar por cada pedacinho, né? Nosso parquinho hoje aqui, a gente cuida com o maior zelo, as pessoas também cuidam, os usuários do local estão se ajudando, alertando alguém que não joga, ó, recolhe, por favor, vamos limpar. Eles sempre estão nos ajudando com a limpeza. Ainda assim, tem muita gente que não ajuda, suja mesmo, mas a gente não cansa. Lembra que desistir não está no nosso dicionário, né? Então a gente está o tempo todo lutando, tentando e fazendo a nossa parte, né? Podem estar destruindo, sujando, a gente vai estar do lado que vai estar reconstruindo, consertando e limpando, né? Então, eu acho que é bom ter isso em mente, né? E reduzir ao máximo aí esse tipo de situações que a gente pode contornar, né? Tem situações relacionadas a animais, né? Como eu falei, escorpião, animais peçonhentos, né? Que possam aparecer. Então, você tem que chamar... Na dúvida, sempre chamem os bombeiros, tá, pessoal? 193. Mas aí, com animais, vocês podem chamar zoonoses também, beleza? Mas na dúvida, sempre chame os bombeiros que eles direcionam aí, ou eles mesmos vão no local, tá bom? E, e um outro ponto aqui para falar em relação a isso, né, da parte de natureza, que a gente vai até aproveitar, aprofundar mais no módulo 2 é a questão das abelhas, né? O que fazer quando a gente encontra algum enxame de abelhas, né? Ataques, para evitar ataques de abelhas. Vocês já devem ter visto por aí. Às vezes as abelhas entram até em bueiros, em lugares assim bem complicados, onde circulam muitas pessoas, e tem muita gente alérgica que pode morrer com uma picada de abelha, né? Então, aqui na quadra a gente chama apicultores profissionais para fazer o resgate, porque as abelhas são muito importantes para a vida como um todo, né? Para o meio ambiente como um todo. Então tem muita gente que, na ignorância ou no desespero, né, matam as abelhas, tacam fogo nelas e tal, então está causando um grande problema. Então o ideal sempre é chamar apicultores, que eles retiram as abelhas vivas, levam para fazendas, né, vão tratar muito bem das abelhas. E eles fazem isso de noite, que elas estão mais tranquilas. Então de dia o que a gente tem a fazer é isolar a área, informar as pessoas que tem aquele risco. Chamar os bombeiros, podem chamar, mas os bombeiros eles vão querer que chamem apicultores para fazer isso, porque eles não gostam de matar, não querem, eles vão matar em último caso, estão tendo muitos ataques, eles vão lá para resolver aquela situação. Mas para realmente fazer um resgate completo, porque muitas vão fugir ali, é esse resgate com apicultores. E aí, em áreas públicas, dificulta, né? Quem que paga essa conta? Então, para associações de moradores ou algum local, vocês estão no condomínio, algo do tipo, então vocês vão poder arcar de forma privada. Quando não, é chamar os bombeiros e tentar achar apicultores independentes que possam se interessar ali por levar as abelhas, né? Mas eu recomendo nunca matar, né? Chamar sempre os apicultores e, no mínimo, isolar aí a área, tá bom? Então, não sei quem já passou por esse tipo de situação. Aqui a gente passou várias vezes. A gente está mapeando na época de chuva, então sempre tem. Dois ou três enxames por ano aqui, pelo menos, costuma aparecer, né? Então, já tiveram cada enxame gigante, sim, né? Tinha colmeias gigantescas, então, perto de área onde tinha pessoas alérgicas, inclusive, que moravam, que estavam em pânico. Então, foram resgates bem delicados, mas que deram certo. Alguém gostaria de falar algo mais, alguma dúvida ou compartilhar alguma questão em relação à segurança dos espaços que a gente está falando agora? Ninguém? Tá tudo certo por aí? Podem enviar no chat também, tá, pessoal? Eu sei que às vezes não podem falar. Vou fazendo pergunta então para provocar a participação aqui. Qual que é o top 3
nas comunidades de vocês está precisando daquela manutenção assim que está perigosa? Por exemplo, parquinho, PEC, quadra de esporte, o parquinho, calçadas e tal, tal. Vamos fazer o top 3. Pode enviar no chat ou falar por aqui. Top 3 negativo nesse caso, né? Top menos 3, digamos assim, então. Ó, o pessoal está digitando aqui. Francinaldo, calçadas, quadras e asfalto com buraco. A Ercília falou que o que mais precisa é a quadra de esportes, né, Ercília? Não tem ou tá detonada? Ver se a Ercília me responde. Mas precisa é a quadra, ela diz. Mas não sei se ela tá com a quadra muito detonada, de esporte. Tá derrubada mesmo e o pessoal não consegue usar, é, Ercília? Ou usam mesmo assim? Ó, Pode ser no meu. Eu também oi, para digitar aqui pelo celular. Pode falar? pode falar, pode falar. Tá totalmente derrubada mesmo, a gente nem tá conseguindo usar, até porque às vezes corre risco de uma criança se machucar num ferro solto, alguma coisa assim, já até cresceu uns matos ali no meio da quadra de esportes. A gente até fez alguns mutirões, fizemos limpeza lá, mas ainda não deu certo assim da gente reformar mesmo não. Beleza, Cília, é uma pena, né? Tá nesse estado. Mas obrigado aí por compartilhar. O Ralf falou paisagismo, acesso às calçadas para pedestres, universal, estacionamento, avenida comercial. Eu acho fundo 2. Complicado, né, Ralf? Mas parquinho, esses aparelhos estão tudo ok? A Jerusalém levantou a mão. O pessoal Oi, Ralf, pode falar. falou aqui na última roda de conversa com o parlamentar deputado Fred Linhares, que teve ausente da reunião que ele marcou, que as mães estão necessitando de parquinhos, né? Porque realmente na área de lazer para as crianças, aqui no Riacho Fundo 2, deixa a desejar, né? Então, foi deliberado demandas para conseguir mesmo, né? Esses parquinhos, né? É PECs, né? Que chama? Não, parquinho é parquinho, mas PEC é aqueles aparelhos para fazer exercício, né? Agora que eu consegui identificar a distinção. Pois é, então, assim, Sim. realmente, a academia também está precisando, que é as PECs, e os parquinhos para as crianças, né? Uhum. Assim, foi reformada algumas quadras esportivas, né? Quadra de futebol, futsal, sei lá. E aí, mas a cidade realmente está precisando de mais coisas, assim. Então, assim, dependemos muito das boas ações dos líderes comunitários. É isso aí, Ralf. Obrigado, viu? Compartilhar. Jeruslene e depois a Carla na sequência. Oi, Jeruslene. Oi, então, aqui na nossa comunidade não tem parquinho, não tem quadra e não tem PEC. Então, assim, é umas coisas que realmente está até precisando. Quando eu tinha um grupo de mulheres que faziam ginástica 3 vezes na semana, nós fizemos um pedido a um deputado que teve aqui na época, a gente pediu ele para vir conhecer o grupo e nós pedimos ele ajuda para construir uma PEC. E, infelizmente, não saiu essa PEC. Então, não temos. Então, hoje, o que eu observo aqui, que está precisando, assim, de um cuidado, é as ruas, a iluminação pública, porque tem os postes, tem as luzes, mas é poucas funcionando. A maioria está no escuro. E aqui na comunidade, muitas mães, muitos pais saem para trabalhar e chegam e vai andando para casa. Então, é tudo muito escuro. Então, hoje eu vejo a necessidade de uma avaliação da neoenergia, não sei, para estar com esse cuidado, porque tem os postes, tem as lâmpadas, mas tudo quebrada, tudo. E aí não funciona, então as ruas tudo no escuro. E também as nossas ruas aqui, porque é uma calamidade. Se vocês verem, é um transtorno.
de buraco, de tudo. Então, assim, a gente precisava mais desse cuidado. E a PEC a gente está tentando aí ver se um dia sai, pelo menos uma PEC, porque não tem uma quadra para os jovens, a não ser nas escolas, não tem um parquinho para as crianças. Aí, mas tem um asfalto muito bom que passa entre uma comunidade, é a alegria da comunidade, porque quando dá no finalzinho da tarde, 5, 6 horas, você só vê o pessoal fazendo caminhada. Então, pelo menos, mas assim, é perigoso também, porque é, eu esqueci o número da BR, então assim, passa muito carro, então tem que ter todo esse cuidado, né? Mas é o que a comunidade ainda está tendo, um lugarzinho para fazer uma caminhada. E é isso. Legal, Jerusalém. Obrigado por compartilhar. Show de bola. Agora a Carla, depois o Ademir. Oi, Carla. Hoje é uma coisa aqui que eu percebo na Candavolândia, e isso a gente já levou para a administração, mas eu nem posso culpar a coleta de lixo, porque a coleta de lixo é feita diariamente, meio-dia. Mas é impressionante também a falta de colaboração de alguns moradores. Se a coleta de lixo foi feita meio-dia e não deu tempo eu colocar o lixo ali, o raciocínio é o quê? Colocar no outro dia. Então, às vezes, a gente vê que o caminhão de lixo passou, fez a coleta e a pessoa meia hora depois coloca o saco de lixo na porta. Para aquele saco de lixo ficar ali, aí vem animal na rua e rasga e fica uma sujeira nas ruas. E isso é tão feio para a cidade. A gente já levou isso em algumas reuniões, a gente pede a colaboração de alguns moradores, mas isso é uma coisa assim que realmente aqui tem que melhorar, tá? Sobre essa questão aí. Mas não que não tenha coleta. Carla, desculpa só te interromper, porque você está indo para o assunto do lixo, a gente está falando sobre questão da segurança, dos espaços públicos. Essa do lixo, inclusive, a gente vai abordar na próxima, já avisando aqui, a próxima aula é sobre lixo, tá? Mas eu queria ouvir ótimo! mas eu queria, Tá bom, obrigada. mas eu queria ouvir sobre o assunto de hoje, por gentileza, Carla. Os 3 pontos que eu perguntei, assim, que o top 3 de ruim, assim, não é nesse sentido desse espaço, né? É um parquinho detonado, é a quadra de esportes, é um PEC, são as calçadas danificadas, como é que tá essas estruturas aí que afetam a segurança? Então, voltamos aqui ao foco. Tampas de bueiros, realmente, e calçadas. Eu acho que esse ponto aí deixa bem negativo. O parquinho tá bem, você falou, né? Tá bem? O parquinho, como eu te disse, melhorou bastante depois das reformas do ano passado, Jean. Melhorou bastante. Ah, que bom, beleza. Mas obrigado, Carla, por compartilhar. Mas bom que você já introduziu a próxima aula sobre o lixo, outro assunto complexo, hein, pessoal? Não falta. Tá bom, tá bom. Muito importante. Valeu. Agora eu chamo o Ademir. Oi, Ademir. Boa noite a todos. Boa noite. Beleza, né, Jean? Tudo bem contigo? Tranquilo, na paz. Estou aqui acompanhando, ouvindo vocês. Eu ouvi a colega Boa. anterior falando aí sobre a questão da iluminação, de postes e tal. Aqui na comunidade tivemos alguns problemas nesse sentido, que aí envolve também a questão da segurança, né, Jean? Eu descobri o Sim. canal que, além do IluminaDF, que foi bem eficaz. Nunca deixei de fazer as ouvidorias, né? Simultâneo a isso. Mas, além do aplicativo Illumina DF, tem funcionado mais aquele número 158. Então, aqui na comunidade onde eu moro, eu sozinho consegui a substituição de alguns postes de luminária, por exemplo. Trocaram todas, aqui na comunidade onde eu moro, tudo é lâmpada de LED agora. Tinha algumas localidades aqui, nossa, que tinha os postes, mas não tinha iluminação há muitos anos. Um exemplo é 4 postes que tinha aqui em frente à igreja São Sebastião, a comercial quadra 1 do setor sul aqui. Eram 4 postes, cada poste desse tem 4 pétalas, e esses postes, só um funcionava há mais de anos, mais de 5 anos e tal. E aí eu observei isso, e também aqui próximo à comunidade quadra de esportes, aqui onde eu faço uma atividade, aqui na comunidade, terça e quinta-feira de manhã, tinha 6 postes que estavam apagados também já há bastante tempo. Fiz várias ouvidorias e registros pelo Illumina DF, e eles não vinham atender e colocavam lá que tinha sido atendido. E aí eu descobri esse número 158, e eu liguei nesse número umas 3 vezes, e aí de uma tacada só eles vieram,
havia um poste também, que estava no caminho caindo, eles vieram, fizeram a substituição desse poste, foram duas situações assim em que eu consegui. Então, assim, a gente precisa provocar, de fato, o governo, né? Existe outra situação também, que é aqui no setor sul, onde eu moro, não passava viatura, a viatura não circulava, só na avenida de cima. E aqui próximo, onde eu faço esse trabalho, na quadra de esporte, frente à escola aqui, existia uma concentração muito grande de pessoas para uso de drogas e tal, e até durante a nossa atividade, durante o dia de manhã cedo, eu estava ali reunido com as mulheres nas atividades e fazia-se uma aglomeração de pessoas que não eram da comunidade cercando a gente, sabe? Já passei por algumas situações aqui. E aí a gente vendo aquilo, eu fiz a ouvidoria, participei em uma das reuniões do Conselho de Segurança, coloquei a situação da questão da segurança, e após isso a viatura começou a circular. Então, assim, a gente precisa saber o caminho. Eu ouvi o pessoal falar aí também da questão dos parques, das PECs, né? Tudo a gente precisa saber, aprender o caminho. Existe um caminho certo para cada coisa. A PEC, por exemplo, nós conseguimos uma PEC aqui, falamos com uma parlamentar que tem ajudado muito a comunidade nossa aqui, e essa parlamentar solicitou a PEC, a Nova Cap veio no local para fazer a implantação. Um morador invocou que não queria, justamente por conta um grupo que estava se acumulando em frente à casa deles para consumo de drogas. Esse morador até chegou a destruir uma praça aqui para evitar essa aglomeração. Aí, em 2023, a equipe da Nova Cap veio para instalar a PEC para a gente. Esse morador não deixou, nós descobrimos depois, fomos buscar, descobrimos o processo, e agora conquistamos novamente. É o caminho que a gente precisa saber por aonde buscar, entendeu? Existem vários caminhos aí. Então, a gente precisa estar atento só a isso. Entendeu? Então, enfim, a comunidade aqui onde eu moro, sozinho, a gente tem conseguido grandes melhorias para a comunidade, inclusive nessa questão da segurança, sabe? Legal, Ademir, obrigado por compartilhar. Só que você falou 158, mas o da SEB é 155, né, Ademir? Você falou Não, 158. existe O, do- também um do- 55, o, mas o- existe esse 158 que é esquecido aí, viu? eu botei aqui no Google, tá aparecendo 158 Ministério do Trabalho e Emprego. Entendi, não, já. É E possível, é possível. tem 156, que é o do atendimento ao cidadão do Ah, GDF. Ele tá, também é verdade, é isso mesmo, Jean, é 155. 155, é isso mesmo, 155, é 155 é verdade. SEB, tá, pessoal? 155 SEB Isso, e 156 é do GDF, tem 162 e 156, tá? isso. Só observar que é 15, o seguinte, é importante você sim. fazer algo aí, existe um conjunto, né? Você liga no número, mas é importante você fazer uma ouvidoria e também registrar pelo Ilumina DF, porque Sim. né, fortalece o outro ali, tá? É isso aí, Ademir. Igual a gente falou na aula de ouvidoria, fazer de todo que é jeito. É no site, é no telefone, é bater na porta da Tem que incomodar. administração, é contato com o deputado, é imprensa. Todas as formas, até resolver Exatamente. a gente não para, né, Ademir? Verdade, nunca. Tamo aí. Vamos que vamos, mas valeu aí que você compartilhou, show de bola. Beleza. É, O Ralf falou como fazer para proteger os parquinhos ou áreas públicas complexas dos vandalismos. Ralf, não tem a receita do bolo, né? Mas realmente a ocupação dos espaços e botar placas, área monitorada, vai inibir bastante isso, né? Agora, é a gente ocupando, zelando, tendo placas e, se possível, câmeras ali perto, né? Mas a ocupação é a que vai fazer a diferença mesmo, né? Porque se a gente larga de mão ali, o pessoal detona mesmo e usa para outros fins, né? É, Mas é isso. Mais alguém, pessoal? Temos tempo para ouvir mais alguém aqui. Ah, quem cuida da manutenção, áreas públicas, quem cuida da manutenção é o poder público, Ralf. Aí é acionar a administração regional ou aquele órgão competente. A questão é de lixo, quem que cuida é a SLU. Questão de manutenções, essas estruturas, esses equipamentos, Nova Cap. Então, poste, serve, você tem que encontrar o órgão competente. Que situações de trânsito, Detran. Mas, na dúvida, aciona o do GDF diretamente, é o 162 ou esse 156, né? Mas o 62 é o mais geral, que eles vão direcionar também, tá bom? Mas a obrigação dos cuidados dos espaços públicos é totalmente do poder público. Nós, líderes comunitários, as associações de moradores, os projetos, somos
auxiliadores, apoiadores, né? Para poder ajudar. E muitas das vezes a gente executa situações de melhorias, né? Quando o poder público não age, né? Mas de nenhuma forma a gente substitui o dever do poder público. Eles que são e sempre serão os responsáveis aí de toda a manutenção, tá bom? O Ralf perguntou outra coisa aqui: qual serviço do poder público é mais elogiado ou atuante? Boa pergunta, hein, Ralf? Boa pergunta. Vou pensar com muita calma aqui, porque facilidade assim tá difícil. Estamos com alguns problemas em muitas questões, né? Mas eu vou pensar com calma. Se alguém lembrar de algum, é, é difícil falar, porque se eu falar, aqui estou recebendo, estou conseguindo ser atendido por tal órgão, de repente na região de vocês não é, né? Então acho que é muito relativo. Mas eu posso falar aqui o top 3 negativo, que não está funcionando para a gente aqui. Postes desligados, apesar de a gente conseguir um ou outro, mas principalmente com a questão de furto de cabo, né? Aqui no plano piloto está tendo bastante, não sei como tá sendo aí nas regiões de vocês, mas aqui onde tem poste furto de cabo, está demorando demais para voltar ao normal, né? As calçadas aqui estão bem danificadas, muito danificadas, e a questão do lixo como um todo, né? Agora falando, introduzindo o lixo, descarte irregular para tudo que é lugar, né? Muita coisa suja, mal descartada mesmo, né? Então, mas Nova Cap também, a questão da Nova Cap, esses espaços de manutenção, poda de árvore que está faltando. Enfim, a lista é grande, né? Eu acho que isso vai variar de região para região, mas eu tenho certeza que nos locais aí de vocês as coisas não estão tão muito boas nesse sentido, não, né, pessoal? Com algumas exceções, com certeza. Alguém mais? Tendo espaço para alguém mais falar aqui. Nosso tempo passou voando, mas alguém mais gostaria? Não? Então vamos para a nossa foto, pessoal, por gentileza. Vamos fazer aquele registro. Quem puder conectar as câmeras. Vou contar até 3 aqui, como sempre. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí, agora foi. Pessoal, obrigado pela participação, pela presença mais uma vez de vocês. E a gente se vê na próxima aula sobre a questão do lixo. Outro assunto muito complexo, mas vai ser muito interessante. A gente tem muito a conversar sobre esse assunto, viu? Um abraço, boa noite, bom descanso para vocês. Uma ótima semana. Obrigada, boa noite, pessoal. E boa noite.